Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Gente, isso aqui é uma interface de um software do computador chamado Isis. O nome do programa é Proteus, tá? Ele tem a capacidade de você criar um circuito eletrônico e fazer a simulação. Aperta esse playzinho aqui, ó, e ele faz a simulação do circuito eletrônico funcionando, tá certo? Então, à medida que eu for usando aqui, eu vou usando as ferramentas, os ícones, e eu vou explicando para vocês como é que funciona, tá certo? Aqui eu vou criar um circuito eletrônico chamado flip-flop, tá? É muito conhecido pelos técnicos, todo técnico em eletrônica conhece o que é um flip-flop, beleza? Nada mais é do que um multivibrador astável. É um circuitinho eletrônico que gera uma onda quadrada, tá certo? Então, para montar um flip-flop, eu entro nessa letra P e vai aparecer essa tela aqui, que são todos os componentes disponíveis que a ferramenta Isis tem, tá certo? Então começa por transistor. Então eu venho aqui em transistor, ó. Transistor, esse o qual que eu vou usar é o bipolar. Dá um clique no bipolar. E aqui tem 2N, 30, 55, mas não é esse transistor que eu vou usar. Eu vou usar o BC, tá certo? O BC é um transistor muito conhecido pelos todo técnico em eletrônica conhece. Eu vou puxar ele aqui, ó, o BC. O BC547, ele é um transistor NPN, tá certo? Aqui tá os terminais olhando ele por baixo, aqui, e aqui tá a simbologia dele. Coletor, base e emissor. Seria aqui, ó, coletor, base e emissor, tá certo? Então eu vou querer o transistor BC547. Quando eu der dois cliques nele, vai ficar uma tela azul, vai aparecer uma taja azul e ele vai ser lançado para minha lista de componentes. Aqui é a minha lista de componentes, tá certo? O próximo componente que eu preciso é o resistor. Resistor eu vou pegar de 0,6 watts, porque aqui tem de uma potência maior, mas não precisa. 0,6. Vou pegar um valor comum de 10K só, que é esse aí, é um equivalente que eu vou usar. Eu posso alterar o valor dele, eu já vou mostrar para vocês como é que faz para alterar o seu valor. Eita, aqui, voltando. E vou precisar do capacitor também. Capacitor, eu vou querer esse aqui, ó. Esse capacitor, ele é um capacitor que permite você ver a animação, a corrente elétrica carregando e descarregando ele. Então eu vou colocar ele que ele é mais engraçado. Pronto. Voltando aqui para minha interface, eu vou puxar o BC. Basta dar um clique, tá, pessoal? Você dá um clique no componente e arrasta ele para cá. Ó, dá um clique, tá vendo? Apareceu a fotinha dele aqui. Só que eu não vou colocar na mesma posição desse outro, eu vou colocar invertido. Então eu venho nesse ícone aqui, ó, e inverto ele. Pronto, ele já inverteu lá em cima, tá vendo? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar na mesma. Se você seguir esse pontilhado, tá na mesma linha, base com base. Vou colocar mais distante um pouquinho, pronto, aqui. Para aparecer esse pontilhado, você vem aqui, ó, esse ícone. Ó, pode ser grade, tudo branco, sem nada, ou pontilhado. Eu prefiro assim, pontilhado. Como os componentes estão um pouco pequenos, eu venho aqui nessa lupazinha, clico com o botão esquerdo, seguro e vou arrastando até o tamanho da tela que eu quero que fique. Pronto, eu quero esse tamanho aqui, então é só soltar e dar mais um clique. Pronto, é isso. Os componentes dá a impressão que teve um zoom, né? Vou puxar o resistor. Quando eu clicar no componente, vai aparecer a foto dele. Aqui serve para rotacionar o componente e aqui serve para inverter o componente, tá certo? Então aqui eu vou rotacionar, deixar ele na vertical. Dou um clique na tela, puxo ele para cá. O outro resistor do outro lado.
Opa, calma aí. Aqui, isso. Vou colocar mais 2 resistores aqui nesse ponto, que é os polarizadores de base. Vou puxar o capacitor animado, colocar ele um aqui e colocar o outro aqui, tá certo? Clico no cursor. Vou tirar só essa letra daqui para não ficar muito em cima aqui. Pronto, tá certo. Aqui tá todos os componentes necessários que eu preciso para que o circuito funcione. Para fazer a ligação entre eles, que são as trilhas, né, que é o circuito eletrônico, quando você coloca em cima, na pontinha do terminal, vai aparecer essa canetinha. Aperta e segura com o botão esquerdo do mouse e ó, já estou criando a trilha. Eu vou e conecto lá no outro componente. Se a trilha ficar muito para cima ou muito para baixo, você dá um clique nela, ela fica vermelha, vai aparecer essa seta dupla, né, ou subindo ou descendo. Eu quero descer, então venho para cá, ó. Aperto e arrasto para cá. Pronto. A mesma coisa vai ser a parte de cima, ó. Ligar esses resistores de polarização aqui. Ligar o resistor ao coletor. Esse capacitor ligo aqui. Esse resistor vem na base desse. Esse outro resistor na base desse. Ligo aqui, ligo aqui. Como se fosse o negativo do capacitor do C2, ele vem para o Q2. E o negativo do C1 vem para a base do Q1. Repare que aqui a linha não está em curto. Eu vou dar um zoom nesse pedaço. Aqui não está em curto, tá? Só está em curto quando aparece a bolinha. Quando aparece essa bolinha, significa que está conectado. Quando não tiver a bolinha, não está conectado. Então não tem curto aqui, tá certo, pessoal? Diminui um pouco. Pronto. Aqui, deixa eu só... Aqui, quando você der um clique com o botão esquerdo, ele vai aparecer essa seta perguntando aonde você quer deixar o circuito. Ó. Eu posso deixar o circuito onde eu quiser, ó. Tá vendo? Vou deixar mais ou menos centralizado aqui. Ó, tá aqui, tá bom. Agora eu tenho que polarizar o circuito eletrônico com o terra e com o mais B, tá certo? E é esse ícone aqui, ó. Essas duas setinhas aqui, ó. Dou um clique. Vai aparecer ground é terra. Puxo ele para cá. Faço a ligação dele. Puxo o power para cá. Opa, peraí que ficou troncho aqui. Isso. Aqui. Pronto. Só que, o que acontece? Se você puxar somente a seta para cá, o circuito eletrônico vai entender que você está polarizando apenas com 5 volts, tá certo? Mas para que fique aqui os 5 volts, eu vou editar. Dá um toque no botão do mouse do lado direito, ele fica vermelho, vai aparecer essa janela. Você vem em editar. Para editar, você vai ter que colocar o sinal do mais e depois colocar a atenção, se é 5, 10, 15, 20, se é 12 volts. No nosso caso eu quero 5, então dou um clique no 5, aperto OK, pronto, tá lá, 5 volts. Naturalmente eu não preciso colocar o 5 não, tá? Se eu colocar somente a seta, o circuito eletrônico, a seta já é os 5 volts. Mas só para a gente ver ele aqui, ó. Só para a gente ver os 5 volts aqui, tá certo? Agora eu vou puxar uma ferramenta chamada osciloscópio. O osciloscópio é uma ferramenta que é indispensável na bancada, tá? Todo técnico tem que ter. Para aparecer o pé aqui que é dos componentes, eu dou um clique nesse 6zinho, entro no P, digito o scope, já apareceu aqui meu osciloscópio, 2 cliques, fecho a janela, vou colocar ele aqui e vou ligar o ponto A aqui, ó, esse ponto, tá certo? Depois eu explico, nesse Proteus aqui,
ele tem esse osciloscópio, só que ele está em programação original do software. Se você clicar em osciloscópio, não vai aparecer esse, vai aparecer um outro modelo, mas eu gosto mais desse daqui. Eu vou puxar agora também uma chavezinha que é em switch relay button, esse aqui ó, que é essa chavezinha de toque. Eu tenho que puxar ela, coloco ela no sentido vertical e vou ligar ela aqui. Eu vou explicar para vocês, à medida do vídeo, por que eu estou puxando essa chave, tá certo? Já eu começo a explicar tudo aqui. Pronto. Meu circuito eletrônico ele está montado. Agora para fazer a animação, eu venho em sistema, animação, ó, setar animação e preenche essas duas colunas. Aperto OK, pronto. O circuito eletrônico ele já está pronto para ser simulado. Agora eu venho nessa seta aqui do play, aperto o play. Pronto, tá aqui meu osciloscópio, a tela do osciloscópio já apareceu. Vou jogar ela para aqui. Tá certo? Bom, deixa eu ver como é que tá aqui. Ligação. Isso. Deixa só o canal 1 ativo. Pronto. Por que não apareceu nada aqui? Deveria aparecer uma onda quadrada. Mas por que não apareceu? Não apareceu porque isso aqui é um simulador, né? É um software de simulador. Aqui para o programa, todos os componentes aqui eles são ideais. Espera aí, deixa eu alterar o valor desse resistor aqui, ó. Para alterar você aperta com o botão direito em cima dele, vai aparecer essa janela, editar. Eu quero de 1K, só vou apagar esse 0. 1K e 1K. O resistor de base eu vou colocar um valor maior, vou colocar 47K. 47K, ok. E 47K, ok. Pronto, vou ligar agora meu circuito. Agora, aqui eu centralizo onde eu quero deixar meu eixo 0, tá certo? Deixar aqui, em cima dessa linha aqui. Ele está calibrado. Ele está calibrado aqui para 2 volts, como vocês podem ver aqui, ó. 2 volts, tá certo? Então, cada linha dessa daqui equivale a 2 volts. Ó. Vou jogar o osciloscópio no terra e vou colocar nessa linha. AC, GND e DC. Pronto. Deixa ele aqui. Espera aí que o valor do capacitor aqui eu não alterei. Deixa eu alterar aqui. O valor do capacitor, quando ele vem original, ele está vindo como 1000 micro. Eu não quero 1000. Eu vou deixar apenas 1. Apago esses 3 0. Apago esses 3 0. Dou OK. Agora vamos fazer a simulação. Vamos esperar ver se o circuito vai funcionar sozinho. Se não funcionar, eu explico por que não vai funcionar sozinho. Pode ser que demore um pouco. Bom, é o seguinte, gente. Componente eletrônico nesse software, ele se dá como se fosse ideal, perfeito, sem falha. Só que na prática isso não acontece, tá? Os componentes eletrônicos eles vêm com falha. Então se você montar esse circuito eletrônico aqui, ele vai funcionar sem a chave. Sem essa chave. Ele vai funcionar do jeito que ele está aqui, ele vai funcionar sozinho. Mas como se trata de um software e ele entende que todos os componentes são ideais, eu preciso gerar um impulso. Eu preciso da ignição. Então eu coloco essa chave aqui e eu vou ligar ela. Pronto. A partir do momento que eu ligar, o circuito eletrônico ele começa a funcionar como se fosse um passe de mágica, mas na verdade não é. Na prática ele faz isso aqui sozinho. Aqui é minha base de tempo. Olha lá. Ele está gerando uma onda quadrada, tá certo?
uma ondinha quadrada. O nome desse circuito eletrônico é flip-flop. Ele gera essa onda quadrada. Essa onda quadrada ela pode ser utilizada em várias coisas. Hoje em dia é usada em fonte chaveada como PWM, que é a possibilidade de você ajustar a largura desse pulso, né? Que é o PWM. Mas ele pode ser um injetor de sinais também para quem trabalha na área de áudio. Cria esse circuitinho eletrônico aqui, ele gera essa ondinha quadrada que é para você trabalhar com pesquisador de áudio, tá certo? Então o osciloscópio está mostrando aí a ondinha quadrada. E aqui é os capacitores carregando e descarregando, carregando e descarregando. Ele funciona automaticamente. Beleza, pessoal? Gente, para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou parar por aqui. Numa outra oportunidade eu posso criar um vídeo mais detalhado, criando outro circuito, fazendo explicação desse software que é bacana demais, muito interessante, beleza? E para que eu continue fazendo conteúdo, produzindo conteúdo para o YouTube, eu preciso que vocês dê o like, dê o joinha aí, aperta aí o sininho e se inscreva no canal para que eu possa continuar colocando vídeo aí no YouTube, beleza, pessoal? Valeu e um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.